Bom, primeira pergunta aí para vocês. Posso começar a gravar? Sim. Maravilha, obrigada, pessoal. Uma boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos ao Alta Valéria Experience de hoje. Nós estamos aqui recebendo o Flávio Padovan. O Flávio ele é administrador de empresas, pós-graduado em gestão de negócios, e ele atua como sócio da Padovan Consulting, com foco em empresas do setor automotivo, desenvolvendo projetos de planejamento estratégico e gestão. Flávio, seja muito bem-vindo. Você está mutado, Flávio. Obrigado. Bom, boa noite a todos aí, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu vou pedir desculpas que eu estava falando para a Alessandra, hoje eu acordei com uma gripe tremenda e pensei até que fosse Covid, e graças a Deus não é, já fiz o teste, mas eu estou bem ainda congestionado aqui. Então, se eu parar para beber uma água ou para tossir, vocês me desculpem, tá? Mas tudo bem. O que me pediram para falar aqui, né, é sobre o impacto de veículos novos no mercado de usados. A gente combinou de falar sobre isso, né? Então, eu separei alguns slides só para explicar. A Bright Consult é uma empresa que eu sou sócio e eu pedi para eles me prepararem alguns slides. Tá? É uma empresa de data science, então eles têm bastante dados e informações. Você pode passar o próximo, por favor, Alessandra? Vamos falar primeiro de veículos novos, né? Todos vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo no mercado. Pode passar, Alessandra. Então, aqui a gente tem o seguinte. Até essa barra aqui é 2022 e as projeções 2023 para cima, né? Para frente, vamos dizer, até 2030. Então, a gente vê o seguinte, pelas projeções atuais, os volumes irão voltar aos patamares de antes da pandemia só lá para 2027, né? Porque nós tivemos aí uma crise tremenda com a pandemia, a falta de semicondutores, que vocês conhecem, não preciso explicar, e isso derrubou o mercado, derrubou a indústria, e agora a indústria está voltando aos poucos. Ela voltou, esse ano, no final do ano, voltou um pouco mais acelerada do que devia, vamos dizer assim, e desbalanceou os estoques, né? Pegou na contramão, porque o que aconteceu? As montadoras projetaram aumentos de produção baseado na melhoria da disponibilidade de componentes, principalmente semicondutores, e acabou que pegou eles no contrapé, né? Porque eles produziram mais do que o mercado pode absorver. Então, hoje você tem aí 40 dias de estoque na indústria, né? O que provoca que eles tomem ações aí para reduzir esse inventário, porque isso custa muito dinheiro, ainda mais com os juros no patamar que nós temos hoje. Então, além disso, né, o novo modelo de negócios, que é aluguel de carros, assinatura, etc., provoca um aumento das vendas diretas, né? E também os investimentos que virão na capacidade, eles serão voltados para a melhoria da produtividade e não no aumento de produção, obviamente, porque hoje nós estamos ocupando, vocês veem aí no gráfico, 53% da capacidade. A indústria está produzindo 53% de toda a capacidade instalada de todas as fábricas e todas as marcas. Então, você vê que esse gráfico vai chegar a 78% lá para 2030, né? Que é ainda abaixo da capacidade, mas ainda assim aqui é uma situação melhor, né? Para equilibrar custos, principalmente. Pode passar o próximo, por favor. Aqui, só para a gente olhar, aqui é um gráfico que tem América do Sul, mas para a gente o que interessa é só o primeiro gráfico aqui, que é o gráfico do Brasil, né? A gente vê aqui de 2022, 23, 25 e aqui é 2030, né? Chegando aqui a 3 milhões. Vocês se lembram que a indústria chegou a 3 milhões e meio, né? 3 milhões e 600 lá atrás, né? E agora a gente está lutando aqui no patamar de 2 milhões, né? Então isso ainda é muito pouco perto da capacidade, como eu falei, a capacidade instalada de todas as fábricas da indústria.
Então, isso provoca aí um desequilíbrio também nos custos, né? As montadoras ficam desequilibradas em relação aos custos. Pode passar, por favor. Eu saí para tossir. Aqui é um gráfico que ele mostra, ele mostra de 2020 até 2030 a evolução dos segmentos. A gente percebe, vocês sabem melhor que ninguém, que os SUVs, chamados SUVs, e os crossover estão ocupando espaço de outros modelos, né? Principalmente os sedãs, hatchbacks. Então, aqui mostra uma curva aqui em cima. Essa curva que sai aqui de 30 e vai chegar a 52 é a curva cinza, que representa os SUVs e os crossover. Então, essa é a projeção de vendas de veículos novos, vão chegar em 2030 com mais de metade da produção voltada para SUVs e crossover. Na contramão, né, a gente vê aqui que os sedãs e hatchbacks, o sedã está mais equilibrado, mas o hatchback caindo bastante, né? Cai aqui de 30 ou 20 e pouco, quase 30, para 17. Então, esse é um dado importante de tendência de mercado, né? Para a gente entender. Fora isso, tem aí os elétricos, os híbridos chegando. Pode passar, por favor. Aqui é para a gente ter uma ideia, isso aqui é 2022, como a fotografia de preços, como terminou o ano de 22, os preços de carros 0 quilômetro, novos, né? Então, a gente vê que em 2022, aqui esse quadro aqui embaixo, a indústria vendeu 1.954.000 veículos, isso entre automóveis e comerciais leves. Se a gente olhar o que representa os eletrificados, né, que são os híbridos, e mais os BEVs, que são chamados os elétricos puros, é muito pouco, né? Ou seja, 2,46% são os eletrificados e 0,43% são os elétricos puros. Quer dizer, ainda nós temos muito caminho a percorrer nesse segmento de elétricos e eletrificados. E aqui é para vocês terem uma ideia que a média de preço do mercado no ano passado foi de R$137 mil, a média de todos os carros vendidos no mercado. Pode passar, Alessandro. Agora vamos falar um pouquinho de usados, que quem entende aqui mais são vocês entendem mais do que eu, né? Mas eu vou mostrar dois ou três slides aqui só. Vamos lá. Aqui são os números de janeiro e fevereiro, né? Esses números são da Fenabrave, que indicam aqui os veículos usados, né? Como é que foi o comportamento. Então, o mercado em fevereiro, né, fevereiro de 2023, comparado com janeiro, com o mês anterior, caiu 7,74%, naquela primeira linha aqui, né? Já na segunda coluna, que é a variação A comparado com D, é fevereiro de 22, né, do ano passado, né, comparado com, fevereiro de 2020 e 23, comparado com fevereiro de 2002. Um ano contra o outro caiu um pouco menos, caiu 0,8%. Isso em carros, né, em automóveis. Em comerciais leves, a queda foi maior, né? A queda foi de 5,36% um mês contra o outro, e de 3,62% comparado um ano contra o outro, tá certo? Aqui só para ter uma ideia do que aconteceu, vocês estão sentindo na pele isso, eu não preciso explicar para vocês, né, isso aí. Vamos lá. Pode passar o próximo, Alessandra, por favor. Aqui é um quadro que eu não pedi para eles fazerem, eles fizeram, e eu não entendi nada, mas eu vou tentar. Aqui eles mostram o seguinte, aqui eles mostram por período, né, os usados aqui, nesses períodos aqui, 2010 a 2014, até o 0 quilômetro, né? Qual foi a variação entre um período e outro? Esses dois boxes, um inclui os carros premium e o de baixo não inclui os carros premium, ou seja, inclui os preços acima de 200, mas são das marcas não premium, né? Não, excluindo Volvo, Jaguar Land Rover, etc, etc. Então, a gente vê aqui que teve queda em todos os segmentos, com exceção nos novos, né? Os carros novos. Os carros
de maior valor sofreram menos, né? Estão sofrendo menos, que as montadoras é onde eles têm a maior margem, onde eles querem proteger. Vamos passar ao próximo, porque aqui tem um resuminho que eu fiz sobre os pontos chaves aqui da situação que nós estamos vivendo hoje, né? O que se espera? Que o mercado vai continuar evoluindo na direção de aumentar os SUVs e os crossovers, né? Isso aí, ninguém tem dúvida que esse mercado, esse segmento vai continuar crescendo. Os preços de carro 0 quilômetro, como vocês têm acompanhado, têm caído, né? Desde o terceiro trimestre do ano passado, vem paulativamente caindo por conta do aumento dos estoques, né? E isso está impactando, né, o mercado de veículos usados e seminovos, que é o mercado que vocês estão inseridos, né? A queda de preços, né, no varejo já traz instabilidade aí no mercado e deve estabilizar nos próximos meses, né? O que se espera é que os preços não vão cair muito mais, né? Eles vão se estabilizar e vão, ao longo dos próximos meses, aí não vão cair mais, como muita gente está dizendo. O que a gente acredita é que ele vai se estabilizar e manter, né, num patamar alto ainda, né? Mas não tão alto como era antes, né? Como eu falei, o estoque de veículos novos está em mais de 40 dias, com movimentos aí de paralisação de fábricas, né? Em várias montadoras. E vocês devem ter acompanhado as notícias. As montadoras estão aproveitando um embalo, né? Então, acho que hoje tiveram em Brasília, não vi o resultado ainda, se reuniram lá com a equipe do Haddad, fazendo algumas reivindicações, né? Para que esses estoques caiam. A primeira coisa que a gente pode esperar para o mercado reagir são os juros, né? Porque o mercado depende de juros, tanto o novo como o usado, e o usado muito mais do que o novo, porque os novos, as montadoras subsidiam, a taxa zero, não sei o quê, os usados não tem jeito, né? E normalmente as taxas de juros já são mais elevadas. Então, o que eu acredito que a gente tem que olhar, por quê? Porque se o mercado de usados não movimenta, o de novos também não movimenta. Então, o que a gente tem que fazer o governo entender é que precisa melhorar a disponibilidade de financiamento e o custo do dinheiro para os carros usados, né? Porque os carros usados, tendo mais aumento de vendas, vai movimentar o novo também, automaticamente, né? Eu acho que vocês devem concordar comigo. Se não concordar, também pode falar, tá? Não tem problema nenhum me interromper também, não. Ninguém é dono da verdade, são opiniões, né? É um mercado que se autoalimenta, né? Os novos e os usados, mas eu acredito que o usado tem um papel predominante, preponderante e predominante, né? Na movimentação dos carros novos, por conta das trocas, né? Quando você não troca, você não movimenta o usado, você não troca o novo. Então, aí o novo fica prejudicado. Bom, esse aqui eu já falei, né? São os que mais sofrem com a crise, tanto redução de demanda, veículos novos, como também altas taxas de juros. Tá certo? Então, esse é só um resumo e um warm-up aí para a gente começar a trocar ideias, né? Mais uma vez aqui, eu não tenho bola de cristal e nem sou o dono da verdade. Vocês conhecem muito mais o mercado do que eu, o mercado de usado principalmente. Então, aqui a ideia é a gente bater um papo, ouvir vocês, o que vocês acham que vai acontecer, como é que vocês estão olhando, né? Eu estou vendo que tem um primo meu aí, Padova Multimarcas. Quem é esse meu primo aí? Oi, e aí, tudo bem? Como vai, Flávio? Tudo bem, e você? Joia. Pádua é uma cidade da Itália. Cidade do meu avô. Então, do meu, acho que biso também, bisavô da nossa família. E aí a gente homenageou no nome da loja. Que legal. Como é que é seu sobrenome? Meu sobrenome é Paulino. Paulino. Da minha avó, que foi a descendente que depois não passou para mim, era Bortoloso.
Da região, né? É. O meu nome é Padovan, é bem de Pádua mesmo, né? Então, eu vi. Legal. Mas Seu avô era de lá? o meu avô nasceu em Treviso, do lado de Pádua, mas é que a família deu o nome de Pádua, porque acho que alguns ancestrais nasceram ali, né? Em Santo Antônio de Pádua e Pádua, propriamente dito. Mas prazer aí, tem um primo aí do outro lado aí. Beleza, o prazer é todo E meu. onde fica a sua loja? Minha loja fica em Cianorte, é interior do Paraná. Legal. 70 mil habitantes, 70 quilômetros de Maringá. Bacana, bacana. O Rodrigo está sempre com a gente aqui, né? Em todas as Alta Valor Experience, buscando bastante conhecimento. Que legal. Muito, viu? Muito obrigado. Que bom, Rodrigo. Quem mais quer fazer algum comentário aí para a gente esquentar? Tem no chat, o Ari comentou. Já acabou aquele slide? Eu posso... Deixa eu só, então, desligar aqui, ó. Vou parar a apresentação para ler para você. Peraí. Deixa eu ver aqui. Ari, com os preços altos... Ari, você quer abrir o microfone para você falar? É melhor, né? Não, a pergunta aqui, a ideia é a seguinte, quer dizer, os preços estão tão altos e o poder aquisitivo da população não subiu. Se eu fosse o diretor de uma GM, o que eu faria? Por exemplo, uma GM, uma Hyundai, que são competidoras nesses segmentos, eu despejaria no mercado um pouco mais de Onix e Onix Plus, um pouco mais de HB20 e HB20S, reduzindo um pouco a produção das SUVs, e aí esses mercados poderiam não decrescer tanto nesse momento, numa tática, né? numa coisa tática. Não é uma estratégia de longo prazo, mas uma tática de curto prazo para conquista de mercado, manutenção do parque circulante das fábricas funcionando. E aí, nesse momento, por conta disso, esse crescimento das SUVs poderia estar um pouco comprometido, mas é uma opinião, na verdade, eu não conversei com ninguém, se eu fosse um pouquinho estrategista dentro de uma GM ou de uma Hyundai, talvez eu fizesse isso. Não tem verdade absoluta, tá? Porque o que você está falando faz todo sentido, né? O problema que eu vejo aí, Ari, é o seguinte, as montadoras, elas, quando você tem, e vamos falar até o primeiro trimestre do ano passado, estavam nadando, né? Nadando de braçada, né? Então, o que eles fizeram? Desculpa, deixa eu dar uma tossida aqui. O que eles fizeram? Eles privilegiaram os modelos com margem melhores, né? É óbvio isso, né? Você está com a produção limitada, então o que você vai fazer? Você vai maximizar os seus lucros. Então, o que eles fizeram? Cortaram os modelos, produção de modelos mais básicos, né? Que a margem é menor, e aumentaram a produção dos veículos com margem maior, desde que tivesse os componentes, né? Mas o que você está falando faz todo sentido. O grande problema é o descompasso que existe entre o momento que a gente está vivendo e a programação de produção. Hoje você programa o que você vai produzir daqui a 6 meses. Né? Então, é difícil você adivinhar, né, o que vai acontecer. O que eles fizeram? Quando veio a pandemia, a falta de semicondutores, tudo isso, cortaram a produção. Quando começou a melhorar, ou dar indícios de que o abastecimento iria melhorar, eles reprogramaram a produção para cima, mas isso só ocorreu depois de 6 meses. E aí o que aconteceu? Pegou agora no contrapé, porque mudou o governo, né? As pessoas ficaram inseguras, né, de investir, porque não sabem qual é a política econômica que o governo vai adotar, um monte de incertezas no ar, e aí ficou essa situação e os estoques subiram. Agora precisa fazer o quê? Precisa baixar esses estoques, né? Baixar preço, fazer promoção, baixar esses estoques, para poder equilibrar isso de novo, entendeu?
Mas o que você falou faz sentido. O problema é fazer no timing certo, né? Obrigado. Alguém tem alguma dúvida? Queira perguntar para o Flávio alguma coisa? Bater um papo? Eu queria entender um pouquinho o importado, o que ele acha que vai acontecer com os importados dentro desse cenário de incertezas. Pelo menos o dólar está se mantendo aí por volta de 5,20, não tem nenhum grande susto no dólar, né? Ele fica entre 5,10 e 5,30 já há alguns meses. Se o importado é uma coisa que deve aumentar, diminuir, se manter dentro da posição dele. Hoje deu uma escapada, né, o dólar, né? Com a bolsa foi para baixo, o dólar subiu mais um pouco. Mas, enfim, por conta aí de que o Banco Central não está dando muita bola para o que o governo está falando, né? Eles mantiveram a taxa de juros, a Selic, a taxa básica, e não estão dando muita bola, né? Então, aí o mercado reage, né? O mercado reagiu, vamos dizer, nesse sentido, reagiu mal, né? Mas o que acontece? Uma coisa é o cenário do governo anterior e outra coisa é um cenário com esse governo. O governo Lula é um governo muito voltado para as políticas de emprego, principalmente, né? O que no governo Bolsonaro, não que eles não se importavam, mas o foco que o Lula dá para isso é muito maior. Então, por isso que eu falei durante a apresentação que a Anfávia já está se movimentando, a Anfávia já fez vários estudos para barrar os importados, porque a Anfávia congrega as montadoras, né, que produzem aqui no Brasil, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles já estão colocando estudos, já tem estudos, não sei o quanto eles já conversaram lá com o pessoal da política econômica, da equipe econômica, mas com certeza eu estou sabendo pelos bastidores que eles já vão para lá com uma proposta de criar cotas para veículos importados. Elétricos, tá? Estou falando de elétricos. Elétricos e híbridos, né? Eletrificados. Os importados vão sofrer, tudo indica, porque a Anfávia vai lá, vai dizer, olha, esses caras estão trazendo o carro de lá a um preço convidativo, entre aspas, né, dependendo da faixa de mercado, isso está nos atrapalhando aqui. E aí eles, junto com a história dos estoques altos, da paralisação das fábricas, mistura tudo isso, e o governo não entende muito esses detalhes. E o governo fala, pô, peraí, preciso fazer alguma coisa, né? Preciso fazer alguma coisa para exaurir esse estoque e para proteger a indústria nacional, que é quem dá os empregos, porque o importador, o impacto de empregos é muito menor. Então, o que acontece? A Anfávia está se mexendo, eu não sei se foi a reunião hoje ou ontem, eu não me lembro, não vi nada ainda, eles não soltaram nada, eu vou tentar descobrir isso nos bastidores, mas eles já foram para lá pedir a toalha. Fala assim, olha, se continuar assim, nós vamos demitir tantas pessoas. Eu tenho certeza disso, porque eu já vi esse filme, né? Eu já estive do outro lado, então eu sei como é que isso funciona. Eu não estou dizendo que eles estão errados, estou dizendo que eles estão defendendo o lado deles. Então, por isso que os importados, que você perguntou, né, William? Foi o William que perguntou, né? Ari. Ari, foi o Ari mesmo. Tá. É que eu não consigo ver, porque alguns estão sem câmera, e o Ari fez um movimento de boca, achei que era o William que estava falando. Mas tudo bem. Então, Ari, é assim, cara. Agora precisa ver qual é a política econômica que o governo vai adotar e o que ele vai fazer para uma política industrial para proteger o emprego das montadoras, que é o que a Anfávia vai buscar, com certeza. E eles não tinham essa interlocução no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não dava muita bola para isso, né? O Paulo Guedes fazia lá a política econômica e bombava, não estava nem aí, né? Eu assisti uma palestra no ano passado no ABX, não sei se vocês chegaram a frequentar o Automotive Business Experience, que foi lá eu esqueci agora onde foi, mas foi um evento grande,
e o Paulo Guedes foi convidado para falar para o público lá. Ali a maioria das pessoas tinha lá as montadoras, pessoal das montadoras, pessoal de concessionárias também, né? E de fornecedores. E aí das montadoras, estava o Filosa, da Stellantis, estava eu esqueci o nome agora do presidente da Toyota, esqueci o nome dele, e estava o pessoal da Mercedes-Benz, enfim, os diretores lá. E eu me lembro muito bem que o Paulo Guedes não deu muita trela, não, entendeu? Ele ouviu, mas entrou por aqui, saiu por ali. Agora, eu acho, né, meu feeling, que eles vão aproveitar esse momento do Lula, né, e do apelo aí do PT com empregos e tudo isso para reivindicar baixa de juros, favorecimento de financiamento e tudo isso. Eu me lembro que no segundo mandato do Lula, faz muito tempo, né? Acho que isso foi em 2006, se eu não me engano, porque o Lula assumiu em 2002, não é isso? 2006 foi o segundo mandato. 2006, 2007, teve também uma balançada boa no mercado. E, na época, nós tivemos uma reunião com o Maurício Meirelles. E o Maurício Meirelles, na época, ele era o Maurício, não. É Maurício o nome dele? Não. Não lembro, não sei. Eu tenho um amigo que chama Maurício, não é Maurício, não. É o Meirelles, não, que foi o presidente do Banco Central, né? E nós tivemos uma reunião com ele. Henrique Meirelles. É isso aí. Obrigado, Ari. E a gente estava preocupado, né, com o andamento da política econômica e da indústria, né, muito complicado. E o Meirelles, nós levamos para eles lá um estímulo para financiamento de carro usado. Essa foi uma das coisas que nós levamos para eles, porque a gente acreditamos ainda, né, que movimentando o usado você vai movimentar o novo, né? É claro que na época o momento era outro, o mercado era outro, mas eu acho que essa regra continua valendo, né? Que o que é movimento novo é o usado, não tem como, né? Então, o Henrique Meirelles recebeu isso muito bem. Me lembro que o Lula chamou a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, mandou os caras baixar spread, fazer financiamento mais barato, e os bancos privados tiveram que acompanhar para não ficar fora, né? Então, foi um movimento interessante. Eu não sei agora o que vai acontecer aí. William, você tinha levantado a mão antes? Isso. Boa noite, Flávio. Tudo bem? Tudo bom, William? Tudo. Ô, Flávio, é um momento ímpar de estar conversando com você, porque, assim, o meu modelo de negócio aqui, que eu sou de São Paulo, dentro do possível, eu tento vender mais zero, né? Não tanto os seminovos. Os meus seminovos, ele gira em torno do zero, igual você comentou. Isso. E assim, ontem eu dei uma surtada aqui, que eu falei, eu preciso de alguém para poder dar uma informação, porque toda hora é bombardeando na internet, na televisão, que a fábrica pararam. E eu fui conversar com duas pessoas da GM. E eles me falaram o seguinte, que nesse caso, pararam porque tem carro no estoque. Mas quais são os carros? O Bolt, que é o elétrico, né, o eletrificado, e a S10, porque os outros carros estão vendendo bem. Aí eu falei, não é possível que você está falando isso, porque toda vez que eu coto um carro com você, você não tem o modelo do carro. Mas, cara, é isso que está acontecendo. William, é exatamente isso. Porque se você for procurar picape no mercado, você não acha, né? Você não acha nenhuma marca, hein? Nenhuma marca. Parece que S10 tem. S10 é a única, parece que tem. Mas e eles não estão falando isso. Por que eles não estão falando? Porque não interessa. Porque não interessa falar, né? Interessa dizer que a indústria está colapsando. Interessa dizer que está com 40 dias de estoque e precisa fazer alguma coisa. É o que eles estão dizendo. Agora, isso também não é ruim para o mercado, né? O mercado precisa de ajuda, precisa de suporte. Agora, precisa socorrer aonde deve ser socorrido, né? Porque muitas vezes o que acaba acontecendo é que o pessoal das montadoras, eles só olham para o lado deles, né? Então, aí o mercado tem outros aspectos aí que precisa cuidar. Então, é o que eu falo, o que as montadoras fazem? Elas procuram fabricar e vender os produtos que dão mais lucratividade,
Agora, é claro também que sem os veículos de maior volume, eles não conseguem manter o custo fixo da fábrica num patamar adequado, né? Porque se a gente pensar, eu falei aqui durante a apresentação, que o nosso mercado chegou a 3 milhões e meio, quase 4 milhões, hoje, 1,5 milhão de compradores saíram no mercado, certo? Esses caras não compram mais carro, que está totalmente fora do poder aquisitivo deles, né? Então, isso precisa voltar, né? Para começar a estimular tudo, né? Isso precisa voltar. Eu sinto na pele isso. Tem clientes nossos aqui que trocava de carro em 2 anos, e agora eu fui ver, eu falei, teu carro está na garantia ainda, que era de 5 anos com o Hyundai. Ele falou, não está mais porque já passou o tempo. E eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu fui levar o Corolla da minha esposa no funileiro, amigo meu, e tinha que fazer uns reparozinhos de raspadinha, né, de pilares, coluna, essas coisas. Eu fui lá, o cara não tinha vaga para mim, falou assim, só daqui um mês, porque os caras estão reformando os carros, né? Não estão trocando, estão reformando. Enfim, tem todo esse fenômeno aí que é um dominó, né? Uma coisa vai empurrando a outra. Então, e o pior é o seguinte, né? O cenário não é muito bom. Não é que a gente pode esperar que isso vai mudar em 3 meses. Então, vocês têm que entender que o cenário ele pode melhorar, eu acho que ele vai melhorar, mas ele não vai melhorar muito. Vocês têm que ser criativos aí e ver como é que vocês vão sobreviver num mercado que ainda vai continuar restrito, né? É claro que o que fazer, vocês sabem melhor do que eu, né? Agora, tem que reivindicar para o governo? Tem, isso é um papel das montadoras. Infelizmente, o setor de usados não é unido, né? Não tem uma... ou eu não sei, né? Mas é a minha percepção. Se for, tudo bem, me corrijam aí. Estou pronto para levar porrada também aqui, tá? Mas eu acho que o segmento não é tão unido, né? Então, isso acaba atrapalhando, porque a voz das montadoras é sempre a que aparece, né? Então, precisa talvez ver aí como é que a Fenalto... É a Fenalto, né, que regula isso, né? Não é? Ela é uma delas. Tem várias, né? Aqui em São Paulo está tendo a Alvesp, que quem está presidindo é o Marcelo da Aira Carangos, e ele está tentando fazer um bom... Quer dizer, ele está fazendo um bom trabalho, ele está batalhando para que a classe seja mais unida, mas é difícil. Eu acho que vai engatinhar, mas quem sabe um dia melhore bastante. Claro, não, tem que batalhar mesmo, tem que batalhar. Agora, não é um cenário, o cenário não é o mar de rosas mesmo, e nem longe de ter uma melhora muito rápida, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês aí. O que vocês estão achando? Em termos de prospecção. O Flávio, como você disse aí, o cenário não é um mar de rosas aí para o futuro próximo, né? Mas você acredita que possa ser um mar de fogo, de repente? E eu te sugiro aí a pensar pelo lado aqui dos seminovos que a gente está. Se a gente imaginar o governo fazendo concessão, vamos pensar nos populares, que de repente é o que eu trabalho, mas o governo fazendo, sei lá, uma mudança drástica aí no IPI, como teve alguns anos atrás no zero, subsidiando taxa, uma parte por montadora, outra parte pelo próprio governo. Eu acho que, será que isso, de repente, pode o usado ser o mais afetado, inclusive? Porque o cara, eu ando aqui, às vezes, perdendo venda de carro muito próximo de zero, porque de concessões de concessionária. Eu fico imaginando o governo, né, beneficiando ainda mais com algum IPI ou com juro zero, aí tende a empurrar os usados mais para baixo. Eu não sei se essa paralisação desses meses é uma plena tática para eles negociarem isso, ou realmente os estoques, como a gente estava falando, estão cheios. Então a gente fica meio assim, pensando para o futuro, né? Porque se acontece uma guinada dessa, os preços dos seminovos tendem a cair, né? É verdade. Quem que está falando? É o Rodrigo, da Pada. Ô, Rodrigo,
Meu primo, tudo bem, Rodrigo? Tudo bom. Rodrigo, é o seguinte, você tem toda a razão, né? E como é que fala? É sempre uma faca de dois legumes, né? Porque se você favorece os carros, vamos dizer, populares, não existe mais hoje, né? Mas ditos populares, né? Você acaba baixando o preço dele e o seminovo fica prejudicado, né? Vai ser prejudicado por conta disso. Agora, não tem dúvida que o preço do seminovo vai ter que cair também, né? Não, vai ter que acompanhar, não tem como. Como é que vai manter? Não tem como. Para acelerar, a única coisa que eu acho que vai demorar um pouquinho é para os populares, né, tomarem fôlego, né? Depois eu vou dividir aquele quadrinho com vocês, que ele é meio complicado, mas ele explica também, porque ele explica por faixa de preço, entendeu? Então, aí eu peço para a Alessandra depois dividir a apresentação com vocês. Tá, Vocês vão poder olhar o comportamento por faixa de preço, tudo isso. Então, não tem como todo mundo não sofrer, né? O impacto vai sofrer. Agora, depende muito do que como o governo vai conduzir isso, né? Porque se vocês lembrarem lá do primeiro mandato do Lula, foi muito positivo, né? Foi exatamente o contrário do que começou o governo dele, né? Começou muito positivamente, né? Com o PIB com expectativa de crescer. Aqui agora não, estão baixando já, né, a previsão do PIB para esse ano e para o ano que vem, enfim. Então, o mercado, eu não quero jogar balde de água fria em vocês, eu só estou dizendo o seguinte, como eu falei, não vai ser um mar de rosas e vocês precisam encontrar os caminhos, né? Precisam encontrar os caminhos que vocês sabem, no mercado de vocês, na região de vocês e no negócio de vocês, né? Vocês trabalham com assinatura de carros, não? Não. Seria uma alternativa? Olha, eu confesso que eu entendo ainda bem pouco disso. Precisaria aprofundar um pouco para saber sobre isso. Eu não sei opinar, de verdade. Precisaria dar uma investigada nisso, porque hoje, né, os modelos de negócio estão indo muito para isso, né, para aluguel, para assinatura de carro, tudo. Tem alguns carros e algumas locadoras aí, mesmo montadoras, que estão fazendo negócios muito bons aí, né, que compensa, se você fizer conta, compensa. Tal. Eu não sei se... Eu confesso que eu não pensei isso para carro usado, não pensei. Eu só estou lançando aqui uma ideia, talvez, para pensar, né? Eu vou trazer em algum, não no próximo, no outro, a Carflip aqui para falar, para explicar para vocês como que funciona. A Carflip existe, faz parte né? da Alta Balear também. Tá vendo? Ótimo. Isso aí é uma boa para vocês buscarem também, né? Saber tudo que tem disponível aí na Alta Balear. Opções, né? Alternativas, né, para buscar. Quando tem uma frase célebre, né, que é o seguinte: o sapo, ele não pula por boniteza, né? Ele pula por necessidade. Então, quando a necessidade vem, a gente tem que saltitar e buscar alternativas, né? O Bruno, você tinha levantado a mão? Quer abrir o microfone para perguntar? Aqui é anotado. Tinha sim. Boa noite a todos. Boa noite, sou Flávio. Tudo bem? Tudo bom, eu queria a sua opinião com relação à quantidade de informações que a mídia vem jogando, montadoras fechando, a autonomia de Banco Central sendo posta em dúvida por governo o tempo todo. O quanto isso não faz parte também de um FUD, né? Uma inserção de medo, incerteza e dúvida no mercado, para que se tenha um benefício fiscal do grande grupo, continue tendo um benefício fiscal ou até uma ampliação desse benefício fiscal. Eu acredito que isso esteja acontecendo também, né? Não é só isso. Existe, por um lado, Bruno, o interesse das montadoras de pintar um cenário ruim
péssimo, muito pior do que ele é. Né? A montadora tem esse interesse porque ela quer chegar lá e falar, governo, ó, se você não me ajudar, eu vou ter que mandar embora tantos mil funcionários. Isso é uma coisa. A outra coisa é que a mídia ela está muito do lado do Lula, de uma maneira geral. Né? A gente percebe que eles estão apoiando, estão apostando. Tal. E esse avalanche, né, de notícia ruim bota pressão no Banco Central. Né? Porque o Banco Central que fica lá, né, levando as porradas do Lula, do Haddad e de todo mundo, porque eles acham que precisa baixar os juros. Né? Então, a mídia vai falar isso o quanto puder. Né? Fala assim, olha, as montadoras parando, vamos, né? Porque isso é manchete, isso vende. Né? Primeiro, isso é manchete, vende. Né? Não vende dizer que a economia está bem, que vai contratar, isso não vende. Mas vende que vai demitir 20 mil funcionários, vende. Né? Então, uma combinação de coisas. Então, é a mídia batendo, né, porque a mídia está favorável, né, a defender a posição do Lula, de que os juros têm que baixar, e as montadoras do seu lado botando fogo no parquinho, né? Dizendo assim, ó, cara, nós estamos ferrados aqui. Se vocês nos ajudarem, não nos ajudarem, nós estamos perdidos. Então, é uma situação realmente preocupante, né? Por isso que a gente precisa filtrar muito aquilo que a gente vê, que a gente ouve, para também a gente não ser impactado negativamente e isso causar uma desmotivação na gente. Né? Isso não pode acontecer. As dificuldades estão aí para a gente vencer. Né? O Brasil, vocês vão lembrar, o Brasil é um país cíclico, é um país de montanha e vale, né? Vai assim, muda o governo. Porque o Brasil é um país de solavanco, né? Vamos dizer. Eu não estou defendendo aqui nenhum lado político, tá? Se é de esquerda, se é de direita, eu não vou falar disso. Eu estou falando o seguinte: entra um governo para ficar 4 anos, o que ele consegue fazer em 4 anos? Ainda mais um governo que teve uma pandemia que durou 2 anos. É difícil, né? Então o cara tem que se virar para fazer. Eu não estou defendendo o Bolsonaro nem o Paulo Guedes, eu estou dizendo a realidade, né? Aí você teve 2 anos de governo só, e aí você já muda para um outro governo que tem uma cabeça completamente diferente, que muda tudo que foi feito no anterior, então tudo que construiu, de bom e de ruim. De ruim tudo bem que destrua, mas de bom não pode destruir. E eles destroem só porque não foram eles que fizeram. Então o Brasil é um país de solavanco. E sempre foi assim, né? A gente sempre viveu assim, de vai para frente e vai para trás. E a gente aprendeu muito com isso, né? Inflação alta, juros altos, e toda essa questão que a gente tem sofrido e aprendido, né, ao longo do tempo. Isso é que estimula, né, o Brasil a ter esse nível de criatividade de solução de problemas que nós temos, né? Por conta dos problemas que a gente enfrenta aí, né, Bruno? Você está no mudo, Bruno. Precisa tirar do mudo, Bruno. Desculpa. Com certeza. O que é novidade para o primeiro mundo, que é inflação, alta de juros, a gente é catedrático nisso, se reinventou. Eu costumo dizer que o brasileiro, quando vai para qualquer lugar do mundo, ele consegue viver muito melhor do que sobreviver no Brasil, né? Muito obrigado pela explanação. Imagina, Bruno, imagina o prazer. Eu vi que o Alessandro levantou a mão. Não? Pode abrir o microfone, Adélio. Boa noite. Boa, meu nome é Alessandro Augusti. Boa noite a todos. Flávio, Alessandra. Sou do Independência Veículos Piracicaba. Opa. Eu queria deixar o meu ponto de vista, o grupo, para todos que estão aí escutando. Na minha opinião, carro até 50 mil não vai ter alteração de preço, na minha cabeça, que é um mercado que está forte hoje. Carro de 50 mil para cima vai cair de 25% a 30%. E eu concordo com você, Flávio e Alessandra, que as montadoras estão pressionando o governo, dando férias coletivas, fechando. Para quê? Para baixar a taxa de juros. Porque o zero não está vendendo. Então,
Eles precisam dar shares, aproveita da shares do funcionário para poder ter a despesa e junto já pressionar o governo. Então, o que é na minha opinião? Carro de 50 mil para baixo, vai tocar forte. O problema vai ser de carro de 50 mil para cima e a pressão em cima do governo. E concordo com você, Flávio, também me recordo bem. O primeiro ano do PT foi muito bom para todos. Depois tivemos problemas. Então, eu acredito que esse ano ainda vai ser bom para nós. Agora, a partir do ano que vem, precisamos reavaliar as coisas. Essa é a minha opinião. Obrigado, viu, Alessandro? Boa análise. Vai ser bom dependendo do perfil da sua loja. Isso. É isso? Esse carro tem que trabalhar um carro de 50 mil para baixo, porque para cima está difícil de vender. E está caindo o valor, está desvalorizando. O caminhonete diesel parou tudo. As caminhonetes diesel está tudo empacada. Uhum. É isso aí, é isso aí. É uma boa dica aí, né? Uma boa dica, um bom pensamento. Porque você não encontra carro zero. Qual é o carro mais barato zero que tem no mercado? Kwid, 73 mil reais, se eu não me engano. Então, carro de 50 mil vai continuar vendendo, você tem toda a razão. Até porque tem muito pouco carro desse valor, né? De 70 pau. Onde tem é o que o William estava falando aí, que ele conversou com a GM. Tem os carros lá em cima, né? O Bolt, né? Tem lá... Eu estou falando do carro usado, do seminovo, não do 0 km. 0 km não tem. Acho que quem trabalha com seminovo tem que focar nessa faixa de carro até 50 mil. Pelo menos a região minha aqui de Piracicaba, do estado de São Paulo. Agora, cada região é uma região, né? Cada região tem um mercado. É isso aí, Alessandro. Muito obrigado, viu, pela contribuição aí. Muito boa a sua intervenção. Mais alguma pergunta para o Flávio? Semana que vem, na quinta-feira que vem, nós vamos trazer o Ari falando sobre o PVU, que é Estudo da Performance de Veículos Usados desse mês agora, tá? Boa. Muito bom, hein? Quero participar, hein, se você me convidar. Não, tá convidadíssimo. Vou mandar o link para você. Legal. Vai ser que dia? É dia 23, ou dia 30. Hoje é dia 23, dia 30, quinta-feira que vem. Ixi, estou fora. Vou tentar, porque eu estou fora de São Paulo, quinta e sexta, eu não sei a hora que eu vou chegar. Mas se eu chegar a tempo, é 19h30 também? 19h30. Eu vou me esforçar, hein? Maravilha, então, alguém? A última pergunta aí para o Flávio? Alguém? Aproveita que o Flávio está aqui. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Você tirou uma foto aí do pessoal todo? Vamos ligar a câmera para tirar. Vamos ligar a câmera para tirar foto. Vai, pessoal, vamos lá. Pessoal. O Bruno ligou. A Catarina estava com ela ligada também. Vamos, Catarina, ligar a câmera aí para gente. Mas, Alessandra, põe num Photoshop aí, então, tá, gente, tá? Vamos usar os filtros. Eu amo filtro. Vamos usar os filtros, né? Ali, eu vou chamar ela ali. Que legal, ó. Falta a garagem, o Francisco, o comercial. A Catarina já ligou. O Max. Vamos lá, pessoal? Então vai. A garagem ligou. Vamos esperar o Bruno chegar. Vamos lá, tira fotinhos. Ai, que legal. Nossa, que bom, viu? Que conseguimos quase mais da metade. Estava a câmera ligada, Flávio. Vou fazer um vídeo agora. Mais da metade estão com a câmera ligada. Aí o pessoal não liga a câmera. Bacana, muito bom. Excelente, gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero ter esclarecido alguma coisa e provocado aí um pensamento, né? Para a gente conseguir driblar aí os problemas. E vamos em frente, vamos em frente. Sempre tem jeito, para tudo tem jeito, né? Vamos buscar soluções aí. Alessandra, esse material está gravado, né? Onde é que eu consigo rever? Porque eu cheguei tarde, desculpa, eu sou da Autoavaliar, Paulo Torres, aqui do Norte. E aí eu cheguei agora há pouco, enfim, de viagem, e eu queria ver novamente a gravação do programa. Nós vamos colocar no YouTube. Depois eu te mando o link. Pode pedir para mim, depois eu te... Tá bom, perfeito. Então, tá obrigado. Obrigada a você. Boa noite, pessoal. Vou mandar, lógico.
Boa noite. Boa noite. Obrigadão, viu, gente? Obrigado, gente. Um abraço para Obrigada a vocês. Boas vendas, boas Boa compras. noite. Obrigado. Boa noite a Boa todos. sorte para todos aí. Boa sorte.